Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo no nosso 20º estudo aqui do Estudo Conhecendo a Boa Nova, no canal Conhecendo o Espiritismo. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos estudar o 20º capítulo dessa obra, que é a Boa Nova, que foi ditada pelo espírito de Humberto de Campos e psicografada pelo médium Chico Xavier, que nos trouxe tantas claridades acerca da vida de Jesus aqui na Terra, do seu compartilhar com os discípulos, das suas histórias já conhecidas no Novo Testamento, mas dessa vez com um olhar inédito para as claridades também do Evangelho. Então, no capítulo de hoje, meus amigos, nós vamos conhecer a história de Maria de Magdala, essa personagem muito importante da vida de Jesus, que nos ensina muito sobre a solidariedade, sobre a resignação e também sobre aceitar as suas condições de imperfeição e encarar as consequências de suas ações. Então, no capítulo de hoje, nós vamos entender um pouco mais da história de Maria de Magdala, dessa vez narrada pelo espírito de Humberto de Campos, que nos esclarece tantas informações acerca de todas essas histórias que nós vemos durante a leitura do livro. E estamos aqui no nosso 20º capítulo. Isso significa que estamos nos aproximando aí do fim do livro. Faltam apenas 10 capítulos, né? Faltam não, ainda temos, na verdade, 10 capítulos. Afinal de contas, é um privilégio muito grande nós estudarmos a vida de Jesus. Então, vamos aproveitar o máximo que pudermos as próximas aulas e também nos aprofundar em outras leituras, se nos for possível. Antes da gente começar, eu peço para deixar aquele comentário, deixe as suas reflexões, principalmente porque estamos aqui na segunda parte, né, das 3 partes que nós podemos dividir o livro em 30 capítulos, nós estamos encerrando a segunda parte, o segundo terço do livro. Então deixa aí seu comentário, coloque o que você tem passado, o que você tem vivenciado através do estudo e da leitura da Boa Nova, que com certeza nos vai ser muito oportuno quando conversarmos adiante na nossa live, quando nos encontrarmos e podemos fazer aquela troca que é sempre muito boa. Então vamos ao nosso estudo. De fato, meus amigos, o capítulo de hoje nos traz muitas claridades, muitas informações importantes, né, acerca da Maria de Magdala, que também é conhecida como Madalena, né? E a Madalena, ou como nós vamos chamar aqui de Maria de Magdala, porque se intitula assim o capítulo, ela foi uma das principais figuras do cristianismo nascente. Ela, de fato, foi uma das responsáveis também pela difusão do cristianismo após o desencarne do Mestre Jesus, né? E ali, naquele contexto, antes de tudo que aconteceu, ela passou por um encontro com Jesus dentro até mesmo de um processo de cura que ela precisava naquele momento, e Jesus a acolheu com todo o amor, toda a ternura que nós conhecemos da trajetória do Mestre. E é interessante porque ela é um exemplo, como eu falei anteriormente, é um exemplo de superação, um exemplo de resignação. E ela só conseguiu tudo isso, todas as conquistas que ela teve, através da sua dor, através do seu sofrimento, ou até mesmo como nós entendemos dentro da tradição da leitura das narrativas do Novo Testamento, através do seu próprio pecado, né? Sendo de fato o seu erro, né? o seu desengano, ela conseguiu superar as suas imperfeições na própria encarnação que ela vivenciou ali e que ela conheceu as palavras amigas de Jesus. Então, através dos erros, que não eram poucos, ela conseguiu uma superação, e enfrentar isso foi importante para ela, para que ela conseguisse mais tarde a redenção, né? Como nós vamos ver inclusive no capítulo. Então, com um pouco de conhecimento que ela tinha, que ela ouvia inclusive ali de Cafarnaum, da Galileia mesmo, que era de onde ela vinha também, de onde ela vivia, né? Ela vivia em Magdala. Ela ouviu ali falar do Mestre e quis conhecer, né? Quis se aprofundar um pouco mais sobre esse evangelho do reino. Afinal de contas, estava ali arrastando multidões, curando pessoas, corações amargurados, tristes, e ela era um desses corações também. Então ela conseguiu vivenciar o significado
desse evangelho que era pregado e conheceu a boa nova com Jesus. No momento em que nós conhecemos ela aqui, por exemplo, no capítulo, foi momentos depois de ela já ter sido curada por Jesus. Nós vamos conhecer as duas narrativas, tanto a que nós temos no Novo Testamento, e também nós vamos entender isso através das claridades da doutrina espírita. Então, nós podemos entender que a sensibilidade da Maria de Magdala, através de todos os ensinamentos que ela conseguiu absorver do Cristo, permitiu que ela sentisse o amor profundo, e através desse amor, ela compreendeu a sua razão de estar ali naquelas condições que se encontrou, por exemplo, no momento de seu desencarne. Então, ela foi uma das responsáveis por difundir o evangelho dentre os que sofriam, né? Depois, anos mais tarde, depois que Jesus desencarnou, houve o momento da ressurreição, que ela também estava presente, e ela viu Jesus na manifestação da ressurreição. Ela conseguiu ali se dedicar ao trabalho com os leprosos e inclusive acabou se contagiando da doença, e foi o motivo de seu desencarne. Ela morreu ali padecendo das feridas que a lepra causou, que é conhecido como a hanseníase, né? Hoje em dia, que ainda hoje é uma doença que se espalha muito rápido, apesar de já ter hoje um tratamento, né, uma profilaxia, um tratamento também, um cuidado paliativo, mas é uma doença ainda muito grave, né? Então, vamos lá ao nosso estudo. Nesse primeiro momento, nós vamos contextualizar. Então, Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, Maria Madalena, ou Miriam, como nós também conhecemos na literatura, nas narrativas do Novo Testamento, ela é citada nas escrituras bíblicas quando Jesus está empreendendo uma viagem na Galileia, e algumas mulheres chegam até ele para serem curadas. E uma delas é Maria de Magdala. E nos é narrado no Evangelho de Lucas que dela saem 7 demônios. E é por isso que ela é associada a ser uma mulher impura e atormentada. Porque, primeiro, que ela passou por esse processo de cura de Jesus, né? Jesus ali expulsou esses 7 demônios. O que nós podemos entender ali, a partir do nosso olhar também dentro da doutrina, que ela estava ali talvez conectada, né, sintonizada com espíritos que estavam ali desejosos do seu mal, e que ela se sintonizou, né, com espíritos imperfeitos, necessitados de auxílio. E é interessante porque nesse momento do evangelho, quando nos é narrado isso, nós não temos ainda uma visão muito clara de quem é Maria Madalena. Porém, nós temos depois, em alguns outros momentos, né, que ela é apresentada para a gente no Evangelho, que ela decide acompanhar Jesus, ela se torna uma seguidora, uma discípula, como a gente pode dizer também, de Jesus, e ela vai ajudando os apóstolos com cuidados, com alimentação, dando prosseguimento à jornada da implementação do Evangelho, né? E junto dela, ela não ia só, ela ia com Joana, com Susana, com outras mulheres também, como é descrito no Evangelho de Lucas. Contudo, Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, ela era uma mulher afortunada, ela tinha dinheiro, né, ela tinha um certo poder, e ela andava com os patrícios romanos. Então, antes dela seguir Jesus, dela escolher essa trajetória de um caminho mais tranquilo para sua alma, ela passou por problemas, por situações atormentadoras, né? Ela foi entregue aos prazeres, como o espírito de Humberto de Campos nos conta também, aos prazeres da carne. E a gente precisa contextualizar que Madalena era uma mulher solteira, né? Em algumas narrativas nós vemos também como viúva, né? Mas não, pela tradução nós não conseguimos entender exatamente se ela foi casada ou se ela realmente não se juntou com ninguém. E pelo fato de ela ser uma mulher solteira, uma mulher mais madura, né, e sozinha, naquele contexto, isso já era uma coisa muito absurda. E o fato dela ir para festas, continuar desfrutando dos prazeres da carne, como nós podemos imaginar, ela se tornou ali, a figura, a imagem dela se tornou como uma meretriz, como a imagem de uma pessoa que era da vida, como podemos dizer. E, na verdade, o que nós entendemos disso é que isso é interpretação.
né? De fato, ela era uma mulher que não estava ali no contexto como um padrão que se seguia. E por isso também era tratada, né, à margem da sociedade e era colocada como uma figura indesejada, por exemplo, em alguns contextos sociais da época. Então, nós temos essa figura de Maria de Magdala no contexto evangélico, mas também nós podemos absorver de outras leituras, né? Aqui nós temos a leitura do livro que é da Federação Espírita do Paraná, Personagens da Boa Nova, que tem um capítulo dedicado a falar de Maria de Magdala. E nessa leitura, eles nos contam, nos trazem essas informações, inclusive fazendo algumas conexões com as leituras do próprio Chico Xavier e também de Divaldo, que eles nos dizem assim: ninguém lhe conhecia a origem, ninguém sabia de onde ela vinha, mas ela aparecera em Magdala e por isso recebeu esse nome, numa ocasião em que a cidade transbordava de estrangeiros. Então, nos dá a entender que talvez ela não seja de Magdala, né? Maria de Magdala ou Madalena não era feliz. Surda tristeza a minava, entregando-se por vezes dias seguidos à profunda amargura. A Maria de Magdala, meus amigos, representa um exemplo das pessoas que cometem equívocos graves, que cometem erros, que traduzem-se simplesmente na sua própria característica de imperfeição. E conseguem, com um olhar de um despertar, com o toque de um amigo, com uma claridade que recebe ali através de uma palavra amiga, conseguem se reajustar perante a lei de Deus, perante o amor, né? Que, de fato, foi o que aconteceu com Maria Madalena. O caminho dela tomou outro rumo depois que ela conheceu as palavras que Jesus pregava. Depois que ela passou a seguir Jesus, ela fez outras escolhas. Obviamente, colhendo os frutos das escolhas que ela já houvera feito anteriormente. Isso não a eximiu, né, dos erros, mas ela conseguiu reparar na própria encarnação os seus próprios infortúnios. Porque através das potências que ela criou, com a dedicação que ela teve depois na caridade, na pregação, que ela continuou, inclusive, difundindo a palavra amiga de Jesus, ela conseguiu ali se redimir consigo mesma, porque a única dívida que ela tinha era com ela mesma, né? Então ela seguiu Jesus, né, em muitas das suas peregrinações, esteve presente nos momentos dolorosos ali do Mestre, na crucificação. Ela foi uma das que limpou as chagas de Jesus, na companhia de Susana, da própria Maria, mãe de Jesus, de Joana de Cusa, e ela esteve presente também no sublime momento da ressurreição, né? Naquele momento em que Jesus se manifestou aos corações que o procuravam. Então, no capítulo, nós temos de início as informações que o espírito de Humberto de Campos nos traz, em que Maria de Magdala ia, então, procurar Jesus, lá na casa de Simão Pedro. Era onde Jesus, nós já sabemos, né, onde Jesus se repousava quando ele estava ali em Cafarnaum, ali no entorno, ele se estabilizou na casa de Simão Pedro. E nós conhecemos aqui pela história narrada pelo espírito de Humberto de Campos, que Maria de Magdala já conhecia as pregações do Evangelho do Reino, mas antes, não muito tempo antes, ela vivia entregue a prazeres, em companhias de patrícios romanos, e se tomara então de admiração pelo Messias. E aí quando essa admiração chegou, quando ela conseguiu observar no Mestre uma possibilidade para ela sair daquela vida em que ela se encontrava, tudo que ela vivia, né, que desviava ela daquele caminho, passou a não fazer mais sentido. Então, até ali, ela caminhava sobre essas rosas rubras, as rosas vermelhas do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias, porque ela se entregava a situações que a colocavam em situações de subjugamento, de subjugação, na verdade, de perda de consciência. Então, o seu coração estava com sede, estava em desalento, e é por isso que ela se encontrava triste,
como nos é narrado em outras leituras. Ela sentia uma amargura, ela sentia uma tristeza, porque ela sentia o peso das consequências das suas escolhas. Depois que ela ouviu a palavra do Mestre, ela observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Então as músicas voluptuosas que ela escutava antes não tinham mais eco no seu íntimo. Não fazia mais sentido aquelas escolhas que ela fazia antes, né? Então os romanos que habitavam, que estavam ali na sua habitação, se tornaram áridos e tristes. Então os enfeites romanos, na verdade. O que isso significa? Tudo que ela vivia, que ela escolheu até então, começou a perder um pouco do sentido. Porque ela percebeu que aquilo que ela se apegava, aquelas paixões eram materiais. Aquelas escolhas eram para um caminho da carne, né? De algo que é muito temporário, que é muito passageiro. E quando ela escuta as claridades do Evangelho, ela começa a reconhecer que há uma vida após esse momento passageiro que é a encarnação. Ela consegue entender que o espírito dela precisava se purificar, no sentido mais simples de purificação, no sentido mesmo de se perdoar, de encontrar um novo caminho e de fazer novas escolhas. Então, quando ela escuta o Mestre, ela percebe que ali há uma possibilidade para uma vida nova. E é quando ela vai procurar na casa de Simão Pedro, né? Primeiro ela chora, né? Ela chega para Jesus e chora longamente, né? Como se, inclusive, ela percebesse, e Jesus mesmo sentiu, o seu próprio pensamento. Então é como se ela tivesse já, antes de falar, já estava dizendo ali para Jesus o que ela estava sentindo. E aí ela encontra Jesus, né? É interessante porque ela vai ao encontro dele e ela chega na casa de Simão Pedro. E Simão Pedro já a conhecia, já sabia, até porque ela já havia sido curada por Jesus anteriormente. E os apóstolos, eles tinham características de imperfeição, obviamente. Eles estavam ali também numa condição de aprendizado. Então eles carregavam em si certo preconceito. E quando eles viram ali uma mulher da vida, né, como ela era tratada, porque ela não tinha ali um respeito na sociedade, como uma mulher casada, por exemplo, ele já ficou assim, não, eu já te conheço, né, eu vou aqui ver se ele pode te atender. Né? Simão Pedro foi nesse sentido mais áspero com ela, digamos assim. E aqui o espírito de Humberto de Campos nos narra, né? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Então, ela já não tinha um respeito pelas próprias pessoas que viviam ali no entorno de onde ela vinha. Para todos, ela era a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Porque, lembrem, no capítulo da mulher adúltera, né, do pecado e punição, que na época era muito comum que uma mulher que não cumprisse, digamos assim, os desejos, por exemplo, do marido, ou que se separasse, ou que traísse, ela ou também o marido que traísse, enfim, eles eram condenados em praça pública. No geral, eram apedrejados, né? Então, para essas pessoas, os seus conterrâneos, para essas pessoas que a julgavam como pecadora, ela deveria ser, o destino final deveria ter sido esse, né? E a sua consciência pedia que ela fosse, né? Que ela fosse ao encontro de Jesus. E Jesus tratava a multidão com um especial carinho. Ela já vinha observando isso, ela mesma já havia sido acolhida por Jesus. E ela pensou assim, jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres da vida equívoca que o cercavam. Então, ele não vai me julgar. Esse foi o pensamento dela. É tanto que ela foi procurar Jesus e chorou, né, com muita tristeza que ela carregava, com muita amargura, porque ela se arrependeu daquilo. E aí ela pensava isso, né? Se necessário, ela conseguiria ali renunciar a tudo. O que valeriam essas joias, essas flores raras, os banquetes, se no fim de tudo ainda sentia essa sede de amor? E aí, por esses pensamentos profundos que ela se envolvia, ela foi ao encontro de Jesus
E ela sentiu, como o espírito de Humberto de Campos nos narra com muito detalhe nessa parte, ele fala assim: a recém-chegada se sentou com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Então ela sentia ali um aperto no coração. E aí, vencendo essas mais fortes impressões, ela falou em voz de súplica para o mestre: Senhor, eu ouvi a sua palavra consoladora e eu venho ao seu encontro. Você tem a clarividência dos céus e pode adivinhar o que eu venho vivido. Então ela entendeu que Jesus, e absorveu isso, né? Que Jesus sentia o sentimento dela. E de fato a profundeza que Jesus alcançava a consciência dos seus, né, dos seus companheiros, de quem ele atendia, era muito grande. Ele sentia de longe o pensamento. E ele percebia isso também. E aí ela fala para ele: eu sou uma filha do pecado, todos me condenam. Então, entretanto, mestre, observe como eu tenho sede do verdadeiro amor. A minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E nesse momento, ela chora, né, de emoção, de arrependimento, e essa tristeza que a visita, que a acompanha. Porque imagina, ela estava vivendo ali uma vida de paixões terrenas, né, de tudo que a matéria poderia lhe oferecer, mas era uma vida vazia, porque o amor mesmo ela não tinha, o sentimento que ela precisava, ela não conseguia absorver. E aí ela continua ali falando com o mestre, né? Ela fala assim para ele: eu ouvi o vosso evangelho amoroso, o convite do vosso evangelho amoroso, e desejava ser das vossas ovelhas. Aí olha o que ela pergunta para Jesus: mas será que que Deus me aceitaria? Ela pergunta para Jesus. E Jesus observa aquele coração, sondando as profundezas do seu pensamento, ou seja, absorvendo todo o sentimento que a Maria de Magdala estava trazendo naquele momento. E responde bondoso para ela: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Aí pergunta assim para ela: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? E é interessante porque o pecado que ele fala aí não é aquele estigma que temos do pecado como algo que vai levar para o fogo do inferno, né? Como nos é trazido, inclusive, culturalmente. O pecado, o sentido do pecado é o erro, é a falha. E todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos. Imagina se as nossas falhas fossem eternas, se nós não pudéssemos nos redimir, tanto nessa encarnação quanto em outras que sempre virão. Mas imagina se nós não tivéssemos essa chance. Do que valeria a vida se no nosso erro nós não encontrássemos uma resposta? Seria uma vida sem sentido, seria uma existência que não tem um porquê. Quando, na verdade, quando Jesus esclarece isso ao coração de Maria de Magdala, ele traz uma potência muito grande, para que ela perceba que um erro, mesmo que tenha sido um grande erro, não define quem ela é. Então ele fala: poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Ou seja, você acha que você não vai ser perdoada por Deus? Ou até mesmo por você mesma? Como ela estava ali carregando aquela tristeza, aquela amargura, ela precisava de uma resposta do mestre. E aí ela continua ali conversando, né? Na verdade, Jesus continua trazendo essa reflexão para ela. E ele fala assim: onde então estaria o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Ele está explicando que mesmo através do sofrimento existe uma potência criadora. Mesmo através da dor,
do erro, do desengano, como ela estava vivenciando, existia ali essa flor, né, essas esperanças em Deus. E o fato dela ter se despertado para isso já era de grande valia. Muitas vezes nós nos encontramos assim, nós fazemos escolhas que nos levam a um processo de autopunição. Muitas vezes as pessoas falam de autossabotagem, né? De nós não validarmos até mesmo as coisas boas que acontecem conosco. Quando, na verdade, é através do nosso erro que nós encontramos o nosso acerto. É através do nosso sofrimento que nós despertamos em nós a necessidade, por exemplo, de pedir ajuda ou de reconhecer que nós não conseguimos tudo sozinhos. E aí ele continua falando para Maria de Magdala. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a te iluminar o destino. Esse chamado, ele é contínuo. Tem pessoas que são chamadas todos os dias e simplesmente não escutam. E tem pessoas que basta um chamado, uma gota de lágrima para despertar o coração. Isso é muito particular de cada um, porque cada um vivencia a sua relação, como nós já estamos vendo ao longo dos estudos, cada um vivencia a sua relação com Deus de uma forma muito particular, de uma forma muito única. O espírito é único. A vivência espiritual é única, é de cada um. E o sofrimento e a forma como nós lidamos com ele também é único, né? Por isso, exatamente por isso que nós não devemos julgar, jamais. Porque nós nunca saberemos o que o outro sente, o que o outro passa, o porquê dele responder dessa forma, dele agir dessa maneira. Nós não temos como saber. E aí ele fala, olha o que ele fala para a amiga. Naquele momento ela se tornou ali uma amiga, né? Ele estava acolhendo o coração dela. E olha o que ele fala, assim, acalentando o coração de Maria de Magdala. Caminha agora sob a luz, sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Ele não está falando de um pecado, ele não está falando de um erro, de uma falha. Ele está falando de uma multidão de falhas. Os nossos desenganos são essas multidões de pecados. E quando ele fala que o amor cobre a multidão de pecados, ele está explicando em palavras singelas sobre o perdão. Sobre o processo que muitas vezes nós temos que fazer com a gente mesmo, o auto-perdão. Ela passava ali naquele momento por um julgamento social também. As pessoas olhavam para ela e condenavam, porque sabiam que ela era uma mulher da vida, né? Então, aquele julgamento vinha para ela, mas ela também se punia porque ela sentia isso também. E aí, no momento em que isso desperta, né, que o coração dela se desperta para as claridades do Evangelho, para um novo tempo, né, para uma nova oportunidade de viver, Jesus traz essa clareza também, acalentando o coração e falando que o amor cobre a multidão dos pecados. E muitas vezes os pecados somos nós que escolhemos, somos nós que fazemos. Os erros que cometemos são as nossas escolhas, são as nossas inclinações. É aquela coisa que daqui a pouco a gente vai falar também da porta estreita e da porta larga. A porta larga é muito mais fácil, muito mais confortável, é muito mais acessível. E a porta estreita demanda renúncia. Imagina você entrar numa porta, você tem duas opções, a porta estreita e a porta larga. Na porta estreita, você não pode entrar com toda essa bagagem. Você tem que se desfazer ali de algum peso, porque senão nem passa pela porta. Na porta larga você pode levar tudo. Muitas pessoas, muitos espíritos escolhem a porta larga porque você leva tudo, leva as paixões materiais, leva os desenganos, não se redime dos erros, leva o orgulho, o egoísmo, vai cheio a mala. E na porta estreita, a gente tem que se desfazer, tem que renunciar, tem que abrir mão do orgulho, abrir mão da vaidade, do egoísmo, que são malas que pesam muito e que não deixam a gente entrar. E aí é isso que ele fala para ela. Agora você caminha sob uma nova luz, sob a sua luz. E ele continua esclarecendo para Maria de Magdala.
E ela pergunta, né? Ela fala para Jesus: no entanto, Senhor, eu tenho amado e tenho sede de amor. Porque ela reconhece que ela ainda precisa, e ela tem essa sede, ela está sequiosa desse alento que o evangelho pode oferecer. E aí ele fala: sim, a tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que, em suas sendas, a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Olha como Jesus é didático. Ele está explicando que o egoísmo, o orgulho, as escolhas por si mesmo, passando muitas vezes por cima dos outros, fazem com que a pessoa esqueça da caridade, com que a pessoa esqueça do compromisso que tem não só consigo, mas com o próximo, a partir do mandamento maior. E aí ele fala que há os que amam e que pertencem a um círculo pessoal, os que amam os que pertencem a um círculo pessoal, e os que são sinceros com seus amigos, e os que defendem os seus familiares, e os que adoram os deuses do favor. Então, existe dentro da sociedade, ele está contextualizando ali para ela, existem todas essas diferenças, que são escolhas que são pessoais, mas que carregam ali o seu compromisso, né, a sua responsabilidade com as consequências. E aí ele vai explicar para Maria de Magdala o seguinte, que aquele que verdadeiramente ama conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. Porque é difícil fazer uma escolha por um caminho reto, por um caminho que vai te trazer benefícios, mas que você precisa abrir mão do que te agrada muitas vezes. O sacrifício, essa palavra mesmo, sacrifício, ela vem de uma origem do sagrado, né? O sacro ofício, o ofício sagrado. E muitas vezes nós distorcemos, né, o significado de sacrifício, entendendo como algo doloroso. Mas, na verdade, o que é sagrado, né, o santo, é algo que é separado, que é feito de uma forma única, de uma forma específica. Então, o trabalho sagrado, o sacrifício, ele é uma escolha que não é pessoal. Porque, por exemplo, eu tenho o meu trabalho, eu faço essa escolha, recebo o meu salário, sou ali funcionária daquela instituição. Então, eu tenho um trabalho, né, escolhido. Um sacrifício não é o meu trabalho, eu não vou receber para mim, eu vou doar, né? Então, o sacrifício que ele fala exatamente da renúncia é exatamente isso. Quando a gente viu no capítulo de amor e renúncia que o amor não exige recompensas, ele estava falando exatamente disso. Que nós não devemos esperar uma resposta a partir de uma ação. E aí ele fala, o amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a sua primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício, do sagrado ofício, do trabalho que você escolhe para o outro, não para você. Do trabalho santo, né, como o sagrado vem do santo. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E nesse sentido que Jesus está explicando para ela, é no sentido das escolhas que ela vem fazendo. Porque ela pode sim continuar usufruindo do que a matéria pode lhe oferecer, mas ela precisa entender do compromisso que ela assume quando ela escolhe isso. E quando ele traz isso para ela, do verdadeiro amor, né, o verdadeiro amor depende da renúncia aos bens do mundo. E é da renúncia ao apego material, ao apego físico, ao apego às paixões terrenas. É disso que ele está falando. E ele continua explicando para ela. E nisso, Maria de Magdala escutava, envolvida com todos esses ensinamentos e para compreender tudo isso, né? E aí ela pergunta, na verdade, para Jesus,
perguntando assim, então só o amor, só pelo sacrifício, eu vou poder saciar a sede do meu coração? Só através... eu preciso me sacrificar, né, no sentido de abrir mão de mim mesma, né? E aí Jesus tem um gesto afirmativo, né, confirmando e explica para ela. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se, é saber se sacrificar. Mas o sacrifício que ele está explicando aí é aquele sacrifício agradável a Deus, que é abrir mão das suas imperfeições, abrir mão do seu orgulho, da sua vaidade e agir em prol do outro, em prol do bem maior, em prol da caridade, em prol do benefício que não é só seu, mas é, por exemplo, de uma harmonia dentro da sua família. É você saber renunciar diante de uma discussão, é você saber aceitar o momento do outro, a raiva do outro, e não se rebelar contra isso, ou até mesmo se revoltar com Deus por conta das situações que nós passamos. Então, o sacrifício é escolher o trabalho no bem. E aí ele continua falando para ela, perguntando, né, trazendo uma reflexão muito interessante. Ele fala assim: acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só pelos caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? E aí ele traz um exemplo para Maria de Magdala, falando assim: toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Ou seja, antes de nós, a Terra já passou por essas edificações. E é através, muitas vezes, da própria condição moral. No início do livro, nós temos o primeiro capítulo em que nós conhecemos a história de Otávio Augusto. E nos é contado, como o espírito de Humberto de Campos traz, que a Terra passou, durante 500 anos, por uma espécie de mudança na ambiência. E não foi à toa. A Terra precisava, depois de tudo o que até mesmo a comunidade, a sociedade romana também estava passando, por tantas guerras, tantos conflitos territoriais, a era de Augusto, a era de Otávio Augusto, foi uma era em que a paz foi implementada, em que, através da sua ideia de paz, né, do seu entendimento de harmonia entre os povos, ele conseguiu criar sociedades pacíficas, né, sociedades pacificadas, na verdade. Depois houve outros momentos de guerra, nós sabemos, até mesmo com Herodes, como foi inclusive a perseguição aos profetas, a João Batista, a próprio Jesus também, que foi crucificado. Contudo, quando Jesus encarnou na Terra, a paz já havia ali se instaurado. E os povos sentiam essa ambiência. Nos é contado que na noite de Natal, no nascimento de Jesus, isso também tem nos escritos evangélicos, uma luz se fez na Terra, né? Falam da estrela, da estrela cadente, que é a estrela de Natal, enfim. Mas essa ambiência foi sentida, né? A forma como foi sentida, cada um pode narrar de uma forma, né? Mas a Terra se mobilizou para isso. Então ele está explicando para ela, né, que toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que já foram sacrificados. E aí ele dá um exemplo. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam no chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro, que é o guerreiro, pode fazer a experiência para um dia, e os segundos, que são os caídos, constroem a estrada definitiva para a eternidade. Então ele está explicando para ela que a vida ela não é uma linha reta, ela é um ciclo, que as pessoas, os espíritos que encarnam, têm compromissos consigo mesmos, com os outros, e a gente colhe exatamente o que a gente planta, né? E ele continua explicando ali para ela, e ele dá um exemplo muito interessante sobre a existência. E ele explica, na verdade ela se sente ali muito mal, porque ela, escutando aquelas advertências,
ela sente ali uma tristeza, né, no seu íntimo, porque ela é uma mulher sem filhos. Aí ela fala, desgraçada de mim, que não poderei ser mãe. E aí olha o que Jesus fala para ela. Jesus fala assim: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Já fazendo um convite para ela na tarefa, no bem. E ela começa a perceber aquele convite, a perceber que existiam possibilidades para ela também, para ela se edificar dentro da implementação do evangelho do reino. E aí ele explica para ela bem assim: muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não se desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que se espalha sobre um cemitério de lírios perfumados de seu amor. E essa mensagem, esse relato que Jesus traz para exemplificar a existência, né, o papel de uma mãe, por exemplo, diante do sofrimento de um filho, diante de uma imperfeição, me lembra muito uma flor de lótus. Não por acaso a gente coloca aí na imagem uma flor de lótus para simbolizar. Porque a flor de lótus, ela é uma flor de um lago, né, ou de um igarapé, como aqui no Amazonas nós temos as vitórias régias, né, que são bem parecidas, a estrutura inclusive das folhas, das flores. Elas nascem no meio da lama. A raiz dela começa lá de baixo, onde ainda tem ali uma água mais purificada, talvez, que dê ali para germinar os frutos e as flores. E ela é um exemplo de resistência, porque através mesmo de todas as adversidades que aquele lago cheio de lama pode ter, desponta uma flor. E são as flores mais lindas que a gente pode ver. É muito comum nas áreas tropicais, né? A gente vê na Tailândia, no Japão, aqui no Amazonas, né? Dentro nessa faixa mais ou menos ali dos trópicos, porque é uma característica muito de rio, né? De igarapé. E é interessante porque quando Jesus fala isso para ela, está explicando para ela que mesmo diante de todas as dificuldades, as adversidades que a vida já apresentou ali para ela pode ainda se tornar essa flor de lótus, né, como a gente faz essa associação, mas ser uma das que contribuem para que isso aconteça. Porque o papel dela ali estava exatamente para isso. Ela poderia contribuir com o evangelho do reino, ela poderia difundir os ensinamentos que Jesus estava trazendo ali através daquelas claridades, e ela podia ser uma mãe dos filhos que estavam ali precisando de auxílio também, né? Dos irmãos de jornada, das pessoas que eles atendiam. E aí o espírito de Humberto de Campos traz que as palavras de Jesus ali naquele momento lhe honravam o espírito, porque ela sentia uma nova possibilidade, um novo tempo, né? Então, olha só o que Jesus fazia com ela, convidava ela para ser mãe dos seus irmãos em humanidade, convidava ela para uma atividade de mais simples exercício do amor, que é a caridade. E ela ia conseguir ali elevar todas as atitudes dela para uma escolha de edificação, para uma escolha de reforma íntima. E Jesus continua ali conversando com ela, né? E ela, nesse momento, o espírito de Humberto de Campos narra que o Simão Pedro passa pelo aposento ali, por exemplo, eles estão conversando ali na sala e Simão Pedro passa ali num corredor, vamos supor, né? E ele observa aquela situação com uma certa estranheza, né? E Maria de Magdala sente esse olhar de Simão Pedro e percebe o desprezo do apóstolo, receosa, inclusive naquele momento de perder a convivência com Jesus. Então ela pergunta para Jesus, ela chega assim, pergunta, mas Senhor, o que vai acontecer se quando você partir, né? A preocupação dela, genuína, né? E quando você se for,
o que vai acontecer? E Jesus acalma o coração dela, né? Ele fala que cada um vai sim tomar sua cruz. E que quase explicando para ela assim, a cada dia basta a sua angústia, né? Como nos é trazido também no Evangelho. A cada momento basta a sua ansiedade. E para cada um vai ter o seu momento. E aí ela combina com Jesus, né? Ela se compromete ali naquele momento, falando que mais para frente, né? No futuro, agora, em breve já, ela vai renunciar a todos os prazeres transitórios do mundo. Aí ela fala: Senhor, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para lhes aliviar as feridas e estarei com os aleijados e leprosos. Maria de Magdala representa, para o nosso entendimento geral, inclusive para que a gente consiga tirar alguns mitos, né, alguns preconceitos que temos, inclusive, da história de vida narrada não só no Evangelho, mas em outras leituras também que nós temos, ela representa um exemplo dos que cometem os erros, mas que, dentro do seu próprio erro, muitas vezes num despertar, que é no caso específico da Maria de Magdala, o toque do amigo, né, que é Jesus, dizendo assim, olha, você ainda tem a possibilidade de fazer muitas escolhas. Ela consegue se transformar, né, transformar a sua realidade e transformar suas escolhas. E o compromisso novo que ela assume é um compromisso de edificação moral, de reparação, mas principalmente de edificação, que ela faz uma escolha de se tornar, por exemplo, uma seguidora de Jesus. E essa escolha ela faz daí em diante, né? Ela continua ali, a existência dela toda se resume de fato a isso, né? Nos momentos seguintes. E aí a preocupação dela, né? Quando ela percebe essa possibilidade de não estar mais junto com o mestre, ela pergunta, né? E quando você partir, como é que nós ficaremos? E aí ele fala: certamente que eu vou partir, mas estaremos eternamente unidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito das suas perspectivas, ou seja, com todas as possibilidades que o futuro pode carregar, é necessário que cada um tome a sua cruz, em busca da porta estreita da redenção. Isso ele está explicando que a escolha é de cada um, a escolha é individual. Então, a porta estreita está ali. Se você quiser escolher e renunciar ao que você precisa, você vai encontrar um caminho de edificação. Mas a porta larga também está ali. E aí cabe você saber diferenciar suas escolhas. E aí ele coloca para ela, pontua, né, falando que colocando acima de tudo a fidelidade a Deus. E em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Mais uma vez, a Boa Nova nos trazendo informações sobre o processo de autoconhecimento, de autopercepção e de autoaceitação. E aí ele fala: vai Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada e estreita é a porta. Mas a fé remove todos os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E essa claridade que Jesus oferece para ela é um conforto, né? Um alívio diante de um sofrimento que depois ia chegar, né? O próprio martírio de Jesus foi um sofrimento para Maria de Magdala, assim como para todos os que acompanhavam a trajetória do Mestre, as pregações. Maria de Magdala sofreu muito. Depois, o espírito de Humberto de Campos até nos narra, né? Depois do Cristo ressuscitado já ali, depois daquele encontro que ela tem, ela procura os irmãos que estavam, os discípulos, inclusive, os apóstolos também, e ela é negada, ela é colocada assim em uma posição de alheia. Não queriam associar a imagem deles à imagem que ela tinha. Então ela percebe esse desprezo, ela recebe isso, ela vivencia isso, e aí o espírito de Humberto de Campos nos traz, né, que Maria de Magdala, temendo essa solidão da saudade, rogou fervorosamente que lhe permitisse acompanhá-los às cidades dos profetas, mas eles negaram, né, anuir seus desejos e temiam o passado dessa pecadora, né, que carregava ali os erros cometidos anteriormente, e não confiavam
no seu coração de mulher. E ela compreendeu, lembrou-se dos ensinamentos do mestre e aceitou, né? Respeitou ali aquelas escolhas. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, ela trabalhou pela sua própria manutenção. E lá em Dalmanuta mesmo, em um desses momentos, ela reconhece as palavras do mestre no seu coração. O espírito de Humberto de Campos nos narra o seguinte: foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos e fiel a Deus nos instantes mais escuros e pungentes. Compreendeu que palmilhava agora um caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. E algum tempo, na verdade, depois, né, certo dia, depois de um tempo, ela encontrou um grupo de leprosos lá em Dalmanuta, e eles estavam ao relento, estavam ali jogados, esquecidos e invisíveis para aquela sociedade naquele momento, e ela percebeu ali que eles precisavam de um acolhimento. E nesse momento ela se colocou, ela foi ter com eles, né? Ela foi ali ao encontro deles, perguntar se eles precisavam de algum auxílio, e se sentiu ali compelida a fazer o bem, a escutar um chamado ali que o mestre amigo já tinha antes feito para ela. E foi ali que ela se pôs em marcha para Jerusalém na companhia dos leprosos, e passou a noite também ao relento, começou a ter com eles mesmo, compartilhar ali do que eles comiam, do que eles bebiam, cuidar deles, e oferecendo muitas vezes só o que ela podia, que era uma palavra amiga, explicando as claridades do Evangelho de Jesus, trazendo ali para eles conforto de que aquele sofrimento que eles estavam vivenciando era passageiro, e de que um reino estava à espera deles, né? Explicando para eles sobre a vida verdadeira, sobre o que esperava de fato a vida eterna para eles. E é interessante porque ela tinha ali um bom ânimo, né, para vivenciar tudo aquilo, mas como nós sabemos, né, a hanseníase, que naquela época era chamada de lepra, né, ela se espalha muito rápido, ela é muito contagiosa, e ainda mais nas condições em que ela estava, né, na rua, sem nenhuma possibilidade de sanitização, de higienização. Então ela tinha contato ali, ela abraçava os companheiros ali, as pessoas, cuidava de fato, né, limpava inclusive as feridas, e ela acabou adquirindo, né, ela acabou sendo contagiada pela doença, e foi muito rápido, né, o contágio. E um tempo depois, ela se encontrou em uma peregrinação muito difícil, muito dolorosa, muito angustiosa, e ela sentiu na pele todas as dores da doença. Nesse momento em que ela sofreu tudo, né, ela já se encontrava ali no seu leito de morte, no seu leito de desencarne. Ela foi acolhida em uma casa. Nos é contado aqui que ela, nesse momento em que ela foi acolhida, ela só simplesmente foi acolhida para o desencarne, né? Então ela teve ali naquele momento um encontro com Jesus no seu pensamento, porque foi a pessoa que veio à mente dela nesse momento de martírio, porque foi um sofrimento muito grande. E quando ela viu Jesus se aproximar, ela viu ele mais belo do que nunca, né? Porque ela tinha, assim, uma admiração por Jesus. E é interessante porque nos é colocado, né, em algumas leituras que Maria de Magdala amava Jesus, no sentido mesmo de um amor, de uma relação afetiva que eles poderiam ter tido. E, na verdade, é um amor fraternal, é um amor com respeito, né, com admiração. Então ela o admirava mesmo, né? É real essa admiração. E aí, com esse olhar, ela consegue sentir um júbilo indefinível. E ali Jesus acolhe a Maria de Magdala, né, no seu desencarne, falando para ela o seguinte: Maria, você já passou pela porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E esse foi o momento de redenção da Maria de Magdala, né, quando ela encontra Jesus.
Então, nós temos aí essa figura, né, de Madalena, ou Maria de Magdala, ou Miriam, como nós podemos chamar, que se submeteu a esse infortúnio, que fez escolhas condenáveis para a sociedade da época, se a gente for atualizar até mesmo para hoje em dia, né, e que não, apesar de todos os julgamentos, ela não esmoreceu. Ela continuou acreditando em si mesma, né, e também confiando e tendo, né, uma relação de fidelidade a Deus. Então, ela vivenciou ali junto a essas pessoas que precisavam do seu auxílio naquele momento, cuidando deles, mesmo tendo sido contaminada por eles, ela vivenciou também a redenção, né, as escolhas pelo sacrifício, pela caridade, né, pelo trabalho no bem, pelo sagrado ofício. E a morte do corpo foi só um momento, né? A enfermidade se espalhou, ela sofreu, mas foi só um instante e depois veio o alívio. Então, o espírito dela estava em paz. Na encarnação mesmo de Maria de Magdala, ela reparou o que ela precisava, porque ela vivenciou na carne o que a carne antes havia sentido, né? Então, meus amigos e minhas amigas, nós encerramos o estudo de hoje. Agradeço pela companhia, já peço novamente, deixa seus comentários, deixa suas reflexões. Nós estamos hoje encerrando o 20º capítulo, então os nossos próximos 10 capítulos sempre vamos trazer alguma reflexão dos outros estudos também, para que a gente consiga fazer uma ponte e chegue ao 30º capítulo com todas as nossas reflexões reunidas. Deixo aqui meu beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.